judeu, e sim descendente dos antigos israelitas que habitavam a história da província de Samaria. Então, era um povo que ele não se consideravam judeus. Ele era um povo que era descendente dos antigos israelitas e que habitavam ali próximo a Israel. Ok? E os judeus, eles não consideravam, e eles acreditavam, e eles diziam que o povo samaritano era um povo amaldiçoado, era um povo que não era merecedor, era um povo que não respeitavam os princípios de Deus, vamos dizer assim. Era um povo que eles não confiavam, era um povo que eles diziam ser malditos. Entenderam quem eram os samaritanos para os judeus? Eles consideravam os samaritanos dessa forma. Agora vamos lá em Lucas 10, 25. É a parábola do bom samaritano. Olha como Jesus faz. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar, perguntou-se a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhes roubaram e lhes causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-se semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou direto, passou a largo. E semelhante um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou a largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe por perto, e vendo o compadeceu deles, e chegando-se pensou-lhes os seus ferimentos, aplicando os óleos de vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses, Jesus fala, qual desses 3 te parecia ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia com ele. Então disse-lhes: vai e procede de modo igual. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela é tão tremenda que já diz tudo aqui. Mas poderia fechar aqui, abrir e ir para casa, porque não tenho mais o que falar. Mas, queridos, o Senhor é tremendo, as palavras de Deus é tremendas. E a simplicidade com que o Senhor trata as coisas é tremenda. E essa parábola, essa sabedoria que o Senhor Jesus tem de ministrar na vida da gente é muito tremendo. E isso me ministrou no meu coração, porque Jesus é incrível. A sabedoria de Deus e Jesus é incrível. E ele tratou com o intérprete da lei de forma sobrenatural com essa parábola. E, queridos, assim,
uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem, a primeira coisa, e eu pergunto a vocês: quem é o meu e o seu próximo? Eu quero que você se pergunte aí, no seu lugar: quem é o seu próximo? Eu me pergunto aqui: quem é o meu próximo? É aquela pessoa boazinha? É aquela pessoa legal? É aquela pessoa que você consegue se comunicar porque suas ideias batem? É aquela pessoa que tem as mesmas características suas? É aquela pessoa que viveu da mesma forma que você, teve a mesma criação? É aquelas pessoas que conseguem caminhar do seu lado sem ter atritos? O seu próximo é aquela pessoa que faz o bem para você? O seu próximo é aquela pessoa que te ajuda? O seu próximo é o irmão que está do seu lado? O seu próximo é aquela pessoa que no momento da sua dificuldade estendeu a mão para você? Quem é o seu próximo? Querido, a Bíblia me diz, e eu aprendo nessa passagem, que o meu próximo não é a pessoa boazinha que eu consigo conviver. Querido, essa passagem me ensina do bom samaritano que o meu próximo não é o meu amigo íntimo. Que o meu próximo não é a pessoa que no meu momento de dificuldade estendeu a mão para mim. Esse não é o seu próximo. Seria muito bom que fosse o seu próximo, mas queridos, a parábola do bom samaritano me mostra que esse não é o seu próximo. Amém? Amém. Queridos, eu quero te dizer uma coisa essa noite. Aquele doutor da lei, ele sabia o que tinha que fazer. Eu acho até que ele queria fazer aquilo. Mas, queridos, ele não fazia. Como Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Foi o que aconteceu, né, com esse doutor da lei. Ele sabia o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Eu acho até que ele queria amar o seu próximo, mas, queridos, ele não fazia. Por isso ele justificou a Jesus. A palavra diz, ele querendo se justificar, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Então ele sabia o que tinha que fazer. Eu acho até que ele queria fazer, mas ele não fazia. Porque é uma coisa bastante diferente. O que sabemos é muito importante. O que queremos também é muito importante. Mas do que essas duas coisas, o que fazemos ainda é mais importante ainda. Então, o que queremos é importante. O que fazemos, o que sabemos é importante. O que queremos é importante. Mas o que você faz é mais importante ainda. Amém? Amém. E o doutor da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Queridos, o grande desafio dessa história é identificar quem é o próximo da minha e da sua vida. Vamos identificar? Vamos lá em Lucas 10, aí mesmo você está, 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de
tudo, lhe roubaram e lhes causaram muitos ferimentos. Retirando-se, deixaram-no semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Vendo, passou. Certamente um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou. Queridos, Jesus contando essa parábola, ele diz: aí vem o sacerdote. O sacerdote para, olha, vê o homem espancado, viu que o cara foi roubado, viu que ele estava semi-morto. Mas talvez ele estava com pressa de chegar na igreja do sacerdote. Talvez ele tinha acabado de sair de um culto e estava com pressa de chegar em casa, eu não sei. Talvez ele precisava ir naquele momento religiosamente ir para o seu lugar de oração e orar. Não sei também. Mas a palavra de Deus diz que ele, vendo aquele homem, ele passou direto. Eu não sei porque ele estava passando por aquele caminho, aquele sacerdote. Mas eu sei que ele não parou para ajudar aquele homem que estava ferido. Porque ele identificou, e ele parando, e ele olhando, e ele analisando, ele percebeu, não sei, ou ele, as semelhanças daquele homem, não dizia para ele que aquele homem era o seu próximo. Porque se aquele homem que estava ali, semi-morto, fosse próximo do sacerdote, ele parava para ajudar. Então, eu creio que aquele homem não correspondia aos pré-requisitos para ser o próximo do sacerdote. Por isso ele passou direto. Da mesma forma passou o levita. Levita acostumado a servir na casa do Senhor. Levita acostumado a estar em todos os cultos, em todas as coisas que tem na igreja. Levita acostumado a servir. E talvez ele tinha acabado de fazer o louvor, não sei. Talvez ele estava atrasado para chegar na igreja. Dizer que o levita está sempre correndo. Não sei também. Mas no momento que ele passou por aquele homem não correspondeu aos pré-requisitos para ser o seu próximo. Porque se correspondesse, ele pararia e ajudaria. Eu não sei, talvez o levita não parou porque ele estava correndo para ir para o culto, servir a Deus, adorar a Deus. Não sei. Mas ele não parou, porque aquele homem que estava semi-morto no caminho não correspondia aos pré-requisitos para ser o seu próximo. E ele passou direto também. E aí a gente vê aqui duas pessoas responsáveis pela casa do Senhor. Duas pessoas responsáveis de fazer as coisas acontecer. Duas pessoas responsáveis de trazer o mover e a presença de Deus para a terra, para a vida de pessoas. Passou pela uma pessoa que necessitava, passou pela uma pessoa que deveria ser o seu próximo. Passou, olhou, parou, mas julgou e viu que não tinha pré-requisitos para ser o teu próximo. Talvez o sacerdote, porque aquele homem estava sujo e sangrando, e se ele pegasse, ele ia ter que se consagrar novamente. O levita, talvez porque estava com tanta pressa de chegar ao culto para afinar o violão. Não sei.
mas ele olhou. E aquele homem, talvez por estar sujo, rasgado, ferido ou até semi-morto, ele não correspondia aos pré-requisitos para ser o próximo daquela pessoa. Queridos, aí veio o samaritano. Quem era o samaritano? Samaritano era o povo excluído. O povo que as pessoas, o povo já dizia que eram os amaldiçoados. Mas quando ele passou por aquele lugar, e ele olhou e viu aquele homem semi-morto, o coração dele se encheu de compaixão. E ele só não parou como limpou suas feridas. De que esse papel? Limpar feridas da igreja. Ele parou, derramou o seu azeite, derramou no seu vinho. De quem é esse papel? Nosso. É meu, é seu, do levita, do sacerdote. Aquele cara que dizia ao povo ser amaldiçoado, ele parou, olhou e ajudou. Não só ajudou, como levou para, vamos trazer para a nossa linguagem, levou para a UPA, levou para o médico, não levou para o SUS não, ele levou para um lugar, ele levou para um hospital de qualidade, porque ele disse que ele pagou por tudo e falou de tudo que ele gastar, quando eu voltar, eu vou pagar de novo. E aí o Senhor Jesus para e pergunta para aquele sacerdote. Vamos lá ver? Qual desses três te parecia ser o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou como misericórdia para com ele. Então ele disse: vá e procede do mesmo jeito. O Senhor Jesus, ele manda o sacerdote, o conhecedor da lei, prosseguir, imitar o samaritano. Queridos, eu quero te falar essa noite que amar é uma questão de decisão. O levita e o sacerdote ele poderia ter uma decisão naquele momento de parar e ajudar o homem que precisava, mas não teve. O samaritano poderia também passar direto, mas ele decidiu parar e amar o seu próximo. Queridos, o que eu quero falar aqui nessa noite, que o seu próximo é aquela pessoa que aparecer precisando de você. E vou te deixar bem claro aqui: o seu próximo muitas das vezes não vai ser legal com você. Me desculpe. Vou te explicar por quê. O seu próximo não vai ser aquela pessoa que as suas ideias batem. O seu próximo, para você, ele é chato. Queridos, o próximo da gente, muitas das vezes, é ingrato. Esse é o meu próximo. Esse é o seu próximo. Esse vai ser e serão as pessoas que nós vamos precisar estender a mão, colocar o azeite, colocar o óleo, curar suas feridas, limpar suas feridas, trocar as suas vestes. Por que eu estou falando isso?
Porque cuidar de pessoas que nós já amamos é muito fácil. Não há ciência em cuidar de pessoas que nós gostamos. Não há ciência em cuidar de pessoas que nós se damos bem. Não há ciência. Qual a ciência que tem que, se Robson precisar de uma ajuda minha, eu sair de casa e ajudar? Qual a ciência que tem de você ver Léo passando por alguma situação na rua, você parar e ajudar? Não tem ciência. Porque são pessoas que nós amamos. Não há ciência em cuidar de pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Esse não é seu próximo amigo. Querido, todo o próximo é desafiador. Aquela pessoa que é desafiadora para a sua vida, ali é o seu próximo. Estenda sua mão para aquela. Jesus diz na parábola, olha o porquê, querido. Jesus diz na parábola que aquele homem vinha na caminhada, trazendo isso para a gente. Aquele homem vinha na caminhada da vida e ele, sem esperar, foi roubado e espancado e deixado semi-morto. Isso mexe agora comigo muito. E quantas pessoas encontramos ou entra aqui que foram quebrados? Quantas pessoas encontramos e que entram aqui nessa igreja que foram quebrados, que foram roubados, que foram destruídos, que foram espancados, que foram maltratados e que foram deixados semi-mortos no mundo? E nós passamos por eles e ele vem aqui nesse lugar e nós não olhamos, nós não cuidamos e nós não reconhecemos ele como nosso próximo, porque não nos damos com ele. Querido, sabe por que é daquele jeito? Porque na caminhada da vida ele já foi enganado. Você não sabe por que alguma pessoa se comporta daquele outro jeito? Porque na caminhada da vida alguma coisa traumatizou ele. Porque na caminhada da vida alguma coisa foi roubada dele. Porque na caminhada da vida alguma coisa frustrou ele. Porque a vida espancou ele e deixou ele semi-morto. E muitas das vezes nós não entendemos porque o nosso próximo é tão ruim. O nosso próximo é tão ruim porque ele chega aqui nesse lugar e porque ele chega aí nas nossas vidas semi-morto. E quando ele se recupera um pouquinho, ele está traumatizado e ele não consegue abrir o seu coração. E ele está doente. E ele foi roubado, ele foi enganado. Então ele fica cismado. Ele fica preocupado. E o que é que ele faz? Ele se fecha, ele se blinda, ele se protege para que isso não aconteça de novo com ele. E nós, como igrejas, como levitas, como sacerdotes, vamos deixar ele morrer? Nós, como igreja, vamos deixar essas pessoas morrer no meio do caminho? Porque nossas ideias, nossos pensamentos, nossos ideais são pouco diferentes? Não podemos. Esse é o seu próximo. Queridos, muitas das vezes nós não entendemos porque pessoas se comportam de maneiras diferentes. Mas é porque a vida trata pessoas de forma diferente também.
Por isso temos que estar preparados para estender a mão ao nosso próximo. Procurar fazer aquilo que aquele samaritano fez. Ele não sabia quem foi que bateu naquele cara. Ele não sabia quem foi que espancou, que roubou, que deixou. E ele não procurou saber. E nem por quê. E nem procurou saber o que foi roubado. Ele simplesmente levantou o seu azeite, o seu vinho, lavou as suas feridas e colocou ele no seu jumento e levou para a hospedaria para ser cuidado. E é isso que nós devemos fazer, porque muitas das vezes nós viemos para cá e ficamos julgando. Ah, por quê? Ah, por que isso? Ah, por que aquilo daquela pessoa? Não nos importa mais. O castigo que nos traz a paz, o Senhor já levou, já nos deu. Nós só precisamos estender as nossas mãos e sarar, e curar, e mostrar que nós somos o próximo para pessoas. Precisamos nos tornar, queridos, como samaritanos. Seu próximo, limpar feridas, colocar azeite e vinho, refrigerar e aliviar a vida de pessoas. Não estamos aqui para trazer peso. Não estamos aqui para deixar pessoas morrer. Mas estamos aqui para trazer vida. Esperança, refrigério, libertação e o mais importante, salvação através do Senhor Jesus. Porque eu também creio, queridos, que se eu e você está aqui hoje, é porque alguém foi o próximo para a gente. Porque eu sei que nem com todos nós somos legais, nem com todos nós somos bonzinhos, nem com todas nossas ideias batem, nem com todos nos dando bem, mas alguém um dia tornou-se próximo da gente, mesmo a gente tendo comportamentos e ideias diferentes, e estendeu a mão sobre nós, lavou nossas feridas, curou-nos, pagou a nossa dívida, limpou o nosso corpo, refrigerou a nossa alma. Um dia alguém fez isso comigo e com você. Por isso estamos aqui hoje e precisamos fazer por outras pessoas também. Alguém foi próximo da gente, mesmo sem a gente merecer. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Que possamos nos tornar próximos de outras pessoas. Que possamos nos tornar pessoas que vão estender as nossas mãos e tirar a pessoa da beira da morte e trazer para o reino de luz. Ainda que tudo diga que não. Amém? Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Nós estamos com a oportunidade nessa hora de refletir ao Senhor. E o Senhor nessa hora vai te lembrar de pessoas que você precisa estender a sua mão e se tornar o próximo dela. Aleluia. Oh Deus poderoso. Oh, enche-nos, Senhor.
Enche-nos, Senhor, de amor, Deus. Chorando a lavacheira e cantar. É isso que te pedimos essa noite, Senhor. O que a tua palavra diz? Do que adianta, Senhor, o homem falar a língua dos homens e dos anjos? Sem o teu amor, de nada adiantaria. Por isso, nessa noite, Senhor, neste culto, Senhor, de ceia, te pedimos, Senhor, uma coisa: amor, Deus. Amor ao nosso próximo, Senhor. Aleluias. Entregamos, Senhor, as nossas vidas a Ti, Senhor Jesus. Porque o Senhor Deus nos amou de tal forma que entregou o Teu Filho único, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna, vida com abundância, Senhor. Queremos, Senhor, também entregar as nossas vidas, Senhor, por pessoas. Queremos, Senhor, colocar em nossas vidas amor, Senhor, por pessoas. Nos perdoa, Senhor, por muitas das vezes nós passamos e vivemos, Senhor, pessoas imóveis, pessoas doentes, pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas precisando de refrigério, Senhor. Mas porque, Senhor, não precisa o nosso pré-requisito para ser o nosso próximo, não estendemos as nossas mãos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos ensina a amar.